Olá, meus irmãos, muito bom dia do Senhor a todos. Nos encontramos mais uma vez para a pregação do nosso culto matutino desse dia do Senhor, dia 3 de maio de 2020. Peço a você então que abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, onde nós vamos expor os versos de número 14 até o verso de número 25. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos 7, verso 14 ao verso de número 25. Dando então continuidade à nossa série de exposições na Epístola aos Romanos, hoje nós fecharemos aí o capítulo de número 7. Os irmãos que já acharam, vamos fazer a leitura do texto sagrado então. Assim diz o Senhor: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Até aqui, meus queridos irmãos, vamos orar ao nosso Deus neste momento. Senhor Deus bendito, Santo Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus da aliança, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ti, Senhor, Deus triuno, todo louvor, toda honra e toda glória seja dada pelos séculos dos séculos, tão somente a Ti, Senhor, pois Tu és digno. Pai querido e santo, Te pedimos perdão por nossos pecados e Te pedimos, Senhor, auxílio nesse momento em que a Tua palavra foi lida e será proclamada aos corações dos Teus filhos nesta manhã, que o Senhor, então, nos ajude na exposição e fale aos nossos corações, nos ensinando acerca da Tua verdade. Que prevaleça, Senhor, sempre em nossos corações a Tua verdade, nada mais do que a Tua verdade. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina o nosso caminho. Vem nos iluminar, Senhor, nesta manhã. Que tudo seja feito para a edificação do Teu povo e principalmente para a Tua glória, a glória do Teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus, que Te oramos. Amém. Meus irmãos, nos versos anteriores, nós vimos o apóstolo Paulo preocupado em estabelecer a relação existente entre o pecado e a lei, uma vez que, por suas próprias palavras, havia dado margem para interpretações equivocadas acerca da lei, como, por exemplo, que a lei era algo ruim e pecaminoso. Observe que declarações como as que ele faz em Romanos 4, verso de número 15, acerca de que a lei suscita ira, capítulo 5, verso de número 20, onde ele diz que a lei veio para que se avultasse a ofensa, e ainda as declarações do capítulo 6, verso de número 14, onde ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça.
E o que dizer ainda então, meus irmãos, de Romanos 7, verso 5, onde ele diz que paixões pecaminosas são postas em realce pela lei. Observe que essas palavras deixaram muitos confusos e perplexos. De fato, qualquer um deveria supor que a lei fosse a fonte desses terríveis males. Por causa disso, é que Paulo então nos apresenta a sua defesa com maestria, não apenas afastando as acusações, mas também procurando mostrar o caráter real da lei de Deus, que é santo, que é justo e que é bom. Pois, como bem disse o grande pregador do século IV, João Crisóstomo, um dos pais da igreja, chamado de o Boca de Ouro, Paulo, ao declarar que a lei era santa, justa e boa, afasta qualquer tipo de associação dela à geração do pecado, da malignidade ou da iniquidade no coração dos homens. Que diremos, pois? Acaso o bem se me tornou em morte? De modo nenhum, diz Paulo no verso de número 13. E ele diz isso baseado em quê, meus irmãos? Baseado no fato de que a lei não gera pecado. A lei expõe e o condena. A lei não gera morte. Quem faz isso é o pecado, que acha ocasião nela, ou seja, aproveita-se de sua força. A lei não nos torna santos, ou nos justifica, mas nos conduz no caminho da retidão e da santidade, sem a qual, diz a palavra de Deus, ninguém verá o Senhor. Sendo assim, meus irmãos, nós, santos em Cristo, por que então não conseguimos guardar a lei completamente? A resposta a esse questionamento será dada no decorrer da exposição do texto que lemos, que trata exatamente da grande luta de todo redimido por Cristo, que todo crente trava contra o pecado. Portanto, eu peço que você me acompanhe na exposição desse texto a partir da releitura dos versos de número 14 e 15. Por favor, volte para a sua Bíblia com ela aberta e me acompanhe na releitura desses dois versos. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Há uma discussão, meus irmãos, acerca da identidade do eu, que Paulo usa como exemplo aqui no capítulo 7. Observem que essa definição é importante para que nós possamos prosseguir em nossa exposição, porque somente assim nós conseguiremos responder biblicamente, levando em consideração o contexto em que essa passagem se encontra, aos questionamentos que foram suscitados em nossa introdução. Sendo assim, trilhando pelo mesmo caminho que Agostinho fez e nossa tradição reformada, nós partimos do pressuposto que o eu utilizado aqui no texto, de todo o capítulo número 7 por Paulo, é uma referência a si mesmo e de sua experiência, tanto pré quanto pós-regeneração, como exemplo vívido daquilo que ele mesmo argumenta. Observe que nos versos de 1 a 6, nós enxergamos aqui o apóstolo Paulo falando dessa relação do homem com a lei, antes da conversão, após a conversão, como uma espécie de introdução ao seu argumento. Veja que ele expande então essa argumentação, visando um melhor entendimento, e ele faz isso em dois momentos, nos versos seguintes. Tanto entre os versos 7 a 13, com uma referência à lei antes de sua conversão, e isso vai ficar muito claro com a própria utilização verbal, com uma referência a um acontecimento passado, e a outra é com relação ao presente, que se encontra aí dos versos 14 ao verso 25, que é justamente o assunto que vamos tratar hoje aqui. Então, os versos 14 e 25, Paulo vai tratar então de sua experiência, esse eu que se refere aqui nos versos 14 ao verso de número 25, é Paulo, depois de convertido,
ou seja, em sua atual situação. Nós observamos aí os verbos, a maioria estão no presente, indicando uma realidade de seu tempo e que ele vivenciara. Então, o primeiro ponto de hoje que nós queremos destacar é que a lei é perfeita. Quem não é perfeito somos nós. Observe aí no verso de número 14 que Paulo estabelece um contraste entre a natureza da lei e o homem. Observe que enquanto a lei é de origem divina, santa, justa, boa, pura, perfeita e espiritual, ele traz então ele mesmo, o homem, que é carnal, ou seja, imperfeito, suscetível às intempéries de sua natureza caída. Ele diz, vendido ao pecado. Veja aí, ele diz, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A ideia aqui na expressão de vendido ao pecado ou à escravidão do pecado é a ideia de alguém que é conduzido por uma inclinação peculiar a pecar. Observe que a expressão não é referente a alguém que se entrega à iniquidade. Pelo contrário, os versos seguintes nos contextualizam acerca de alguém que repreende a si mesmo pelo pecado que comete e lamenta ter sido escravizado por ele outrora. Observe que Paulo, então, avança e esclarece que essa decisão pecaminosa não ocorre por autodeterminação racional, que ela não ocorre com a plena consciência com a qual devemos agir, mas como uma forma impulsiva. Veja o que ele diz aí no verso número 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Observe que há em suas palavras uma nítida sensação de frustração. Frustração em que sentido? No tocante à retribuição por aquilo que lhe foi feito graciosamente por parte de Deus, na pessoa de seu Filho, seu unigênito e nosso Senhor, Jesus Cristo. Ele diz, não compreendo meu modo de agir. Da mesma forma, ele escancara entre sua vontade determinada e aquilo que ele praticava um conflito. E por causa disso, seu coração pesa diante de Deus. Pesa, meus irmãos, porque ele não consegue executar plenamente os ideais propostos em seu coração. Veja aí, ele diz, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. A linguagem de Paulo nessa passagem nos mostra um problema com o qual todo cristão está familiarizado. A luta diária que nós travamos contra o orgulho, contra a frieza, contra a mentira, contra a preguiça e outros sentimentos pecaminosos que tanto odiamos, mas que dia após dia reafirmam sua influência sobre nós. Paulo, meus irmãos, luta contra a influência de tudo isso aqui. Tudo isso que aflige a sua consciência, que aflige a nossa consciência, a minha e a sua. Ele geme sob essa escravidão. Ele almeja do mais profundo do seu âmago, do seu ser, poder ser pleno dos frutos do amor de Deus. No entanto, ele se vê em uma condição em que isto ainda não é possível. Quer seja por si mesmo, quer seja por ajuda da lei. Como diz o Dr. Charles Rod, toda noite testemunha sua confissão penitente de sua servidão degradante, seu sentimento de total desamparo e seu desejo de ajuda de cima. Paulo é um escravo que procura e anseia por liberdade. Veja aí o que ele diz nos versos 16 a 18. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso,
quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Aqui chegamos então, meus queridos, ao segundo ponto dessa manhã. O cristão não conflita com a lei, ele conflita com aquilo que ele mesmo condena. Paulo procura mostrar aqui que entre ele e a lei não havia conflito. Que aquilo que ele fazia, não fazia por causa da lei, como se a lei fosse má. Pelo contrário, o que ele queria, ou seja, desejava era bom, e sendo bom, estava em conformidade com a lei que é boa, e não em conflito com ela. Por que isso? Ora, porque na mente de todo cristão há tanto um sentimento de reprovação quanto ao pecado, quanto um senso de excelência da lei de Deus. É como se sua voz e a do Espírito Santo se unissem numa maravilhosa sinfonia quanto a isso. O cristão, meus irmãos, nunca se dispõe a colocar a culpa de seus pecados na extensão ou na severidade da lei, mas sim em admitir que a falta antes está em si mesmo. Está nele mesmo. Mais uma vez, como diz o Dr. Rod, não há conflito entre a lei e o crente. O conflito está entre a lei e o que o próprio crente condena. Por isso, ele afirma no verso 17, veja aí, nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo não está com isso, meus irmãos, querendo dar uma desculpa, como se não fosse culpado de seu pecado. De maneira nenhuma. Antes, Paulo declara a extensão do conflito entre suas inclinações espirituais e a sua própria carne. Isso vai ficar muito claro nos versos que se seguem. Observe o que diz o verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Veja ainda o verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Meus irmãos, nesses versos 18, 19 e 20, nós podemos observar que esses três versos elucidam o verso de número 17. E elucidam, meus queridos, porque nele o apóstolo Paulo declara que, apesar de sua carne ser totalmente pecaminosa, de que nela não habita nenhum bem, ainda assim não estava completamente possuído pelo pecado. E por que ele diz isso? Porque ele diz, pois o querer o bem estava nele. Ah, meus irmãos, quantos cristãos nominais não existem por aí tentando justificar suas vidas de impiedade sob a desculpa do fato de serem pecadores. Há até mesmo aqueles que vão além disso, tentam justificar ou tentam atribuir a sua natureza pecaminosa ao próprio Deus. Tentam justificar as suas atrocidades vins, seus pecados espúrios, atribuindo a culpabilidade dos mesmos a Deus, bem como a sua condição de pecado. Tentam justificar a sua ignomínia, sua vida de fornicação, de mentira, de corrupção, de descalabro com aquilo que é santo e puro. Blasfemos, iníquos, é o que são. Saibam, queridos, que os cristãos verdadeiramente professos, como disse um antigo ministro escocês,
lá do século XVIII, chamado James Fraser O'Brien. Ele disse que os piedosos vivem sob a graça, porque é sob a graça que os piedosos têm a palavra de Deus, que os santificam, que os iluminam, que os instrui, que os guia, que os corrige, mas que também os reprova, que os adverte, que promete, que conforta e que fortalece. Lembre-se, meu querido irmão, que a graça não faz de nós criaturas autônomas e despojadas de princípios. Antes, nos faz criaturas com obrigações, deveres e leis que são cumpridos por amor, mediante a obra do Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus e de sua lei, que nos instrui, nos fortalece no caminho que devemos andar. E aqui então, chegamos ao terceiro e último ponto do sermão dessa manhã. No furor da batalha, Jesus Cristo é refúgio verdadeiro para aqueles que o temem. Veja aí os versos de número 21 ao verso de número 25. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Nestes versos finais, chegamos então ao resumo daquilo que foi dito pelo apóstolo através do uso dessa conjunção lógica então. Paulo liga o que havia sido dito anteriormente a essas sentenças finais, como que em uma síntese do que havia dito até então. E aqui nós precisamos destacar algumas palavras, como por exemplo o uso da palavra lei, aqui por Paulo, repetida tantas vezes, mas que abrange um campo semântico rico. De acordo com João Calvino, Paulo faz um uso quádruplo do termo, ampliando o seu campo semântico no sentido de, em primeiro lugar, estabelecer uma referência à lei de Deus, como sendo a norma de justiça sob a qual nossa vida deve ser conformada. Em segundo lugar, estabelece uma referência ao uso da mente, que é designada por Deus para a obediência à lei divina. Em terceiro lugar, dessa vez em oposição aos outros dois primeiros usos do termo, essa é tratada como uma referência ao poder que a iniquidade exerce tanto sobre o homem não regenerado, quanto o homem que foi regenerado. E em quarto lugar, por último, uma referência à concupiscência que reside em seus membros. Então, de acordo com esses tipos de uso, os quais outros eruditos resumem em dois, nós podemos ver que nos versos 21 e 22, o apóstolo Paulo fala de sua descoberta de que o mal está presente, independentemente de sua vontade resoluta de praticar o bem requerido pela lei de Deus. A ideia aqui, esboçada pelo autor, é como se o mal estivesse de tocaia, aguardando uma manifestação do bem-querer de Paulo para então pervertê-lo e subjugá-lo. É como se sempre que um pensamento nobre, ao penetrar no coração de Paulo, imediatamente o mal fosse interrompê-lo a fim de converter aquele ato bom e benevolente em algo maléfico e oposto ao propósito inicial. É por isso então que ele diz aqui no verso número 23, veja aí,
Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei, do pecado que está nos meus membros. Veja, duas leis em oposição. Uma aqui é a lei de Deus, que opera no coração do cristão, um princípio governante para a expressão de sua gratidão. Seu ser se deleita nessa verdade, como um filho obediente se deleita em procurar uma forma de mostrar o seu amor aos seus pais, muito por meio da sua obediência. Essa ação, percebo, não é uma ação exterior, mas é uma ação interior, pois se trata de uma referência à obra do Espírito Santo. É a obra sob a qual o pecador é feito nova criatura, uma pessoa que passa a ser conformada à imagem de Cristo. Essa lei interior, portanto, meus irmãos, mencionada aqui por Paulo, é santa e boa, e é então contrastada com outra lei que ele então nos fala. Uma lei essa que é uma lei exterior, uma lei essa que é uma lei na carne, uma lei essa que é iníqua, a qual ele chama de lei do pecado. Ele diz, ao final do verso 23, da lei do pecado que está nos meus membros. Há um contraste evidente entre as naturezas, a natureza antiga herdada de Adão e a nova natureza herdada do segundo Adão, a saber, o Senhor Jesus Cristo, vivificada por ele. Observe que essa velha natureza e essa nova natureza entram em conflito no coração do crente. É isso que então gera em Paulo a exclamação do verso 24. Veja, ele diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse senso de miséria, irmãos, é fruto de uma reação inevitável ao conflito descrito por Paulo e seus resultados. Observe que Paulo não se isenta do cativeiro que a lei do pecado conseguiu impor-lhe. Pois isto se refletia em sua consciência mediante o seu clamor de angústia. Ele diz, afinal, quem me livrará do corpo desta morte? Observe que o termo corpo desta morte, se levarmos em consideração aquilo que nos é dito no capítulo 6, verso 6, é uma referência a um corpo físico mesmo. O que faz sentido com o contexto da passagem. Uma vez que o pecado, como ele mesmo disse, manifesta-se em nossos membros físicos. O corpo, portanto, seria a esfera sobre a qual atua a lei do pecado, levando-nos à morte, que é o salário do pecado. Quem então nos livrará? É a pergunta de Paulo, a qual ele responde no verso de número 25. Veja, ele diz, Jesus Cristo. Veja aí o verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, sendo o fardo do pecado, o grande mal sobre o qual Paulo e todos os outros crentes pelejam, sobre os quais nenhuma eficácia há por parte da lei, e nem muito menos esforço humano nenhum em poder livrar-nos dele. A única solução é Jesus Cristo. Meus irmãos, observe o que é a expressão quando ele diz, pecado não terá domínio sobre vós. Linguagem da graça, irmãos. Linguagem do Evangelho. O conflito que sustentamos não deve resultar na vitória do pecado, mas no triunfo da graça de Jesus Cristo em nós. Observe que, em virtude desse resultado certo e glorioso, Paulo enfatiza então, diante disso, a sua gratidão a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo
nosso Senhor. Paulo não apenas agradece pela mediação de Cristo, mas também pela grande bênção da libertação da escravidão do pecado e de nossa atual posição debaixo de sua maravilhosa graça. Ah, irmãos, estar sob a graça é algo tão esplêndido e que muitas vezes passa desapercebido por nós. Estar debaixo da graça, meus irmãos, significa dizer que os tesouros das bênçãos celestiais foram abertos para todos nós. Certamente, por natureza, o homem caído, sob o domínio do pecado e da lei, está sob maldição. Mas nós que estamos debaixo da graça de Jesus Cristo, pelo contrário, nele somos justificados, encontramos salvação, nele somos santificados e temos acesso a ricas bênçãos. Estar sobre a graça nos dá o direito e a capacidade de abordar Deus em adoração pública e privada, como diz o autor aos Hebreus. Podemos nos aproximar confiadamente de seu trono, o tabernáculo celestial, no qual assiste o nosso sumo sacerdote, nosso Salvador bendito Jesus Cristo. Sob a graça, tendo sido nós justificados e santificados, todas as dispensações providenciais nos fortalecerão nos caminhos do Senhor, quer sejam favoráveis ou não, meus irmãos. Ainda se tivermos a cruz para carregar, certamente o Senhor nos fortalecerá as almas, para que assim perseveremos até o último dia, o dia em que Ele nos levará para os novos céus e a nova terra. Portanto, continuemos a pelejar com confiança no bom Senhor, fortalecendo o nosso espírito, nos alimentando de sua palavra, vivendo conforme Ele quer que nós vivamos, como povo da aliança, como seu povo, comprado, lavado e remido no sangue do seu bendito Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Que possamos fortalecer o nosso espírito nessa manhã com a palavra do Senhor proclamada aos nossos corações. E que perseveremos com nossa fé nele, fé que nos foi outorgada por ele graciosamente. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus bendito, obrigado por tua palavra nessa manhã pregada aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por nos falar de um assunto tão importante, que é esse conflito, Senhor, diário de nossa nova natureza, criada, vivificada e sustentada por Ti, e a velha natureza pecaminosa herdada de nossos primeiros pais. Deus Santo e bendito, fortalece-nos espiritualmente mediante a Tua palavra. Afasta de nós, Senhor, qualquer tipo de incredulidade, Senhor. Qualquer tipo de desmotivação. Que não precisemos de algo externo no mundo que nos faça ter prazer em Ti e na Tua santa palavra, mas que somente o Teu amor seja suficiente para nos fazer felizes, sedentos e famintos pela Tua justiça que reside na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a vivermos vida santa diante de Ti, de modo a glorificar o Teu santo nome. Protege-nos, Senhor, neste dia e em todos os demais. Olha, Senhor, por cada irmão e por cada irmã em seus lares. Recebe a adoração das famílias neste dia, Senhor.
estão a te cultuar em suas residências, reunidos em família. Escuta, Senhor, o clamor do teu povo em favor dos necessitados, dos oprimidos, Senhor, dos enfermos. Ah, Deus, temos tantos enfermos em nosso meio. Abatidos, Senhor, por esta terrível infecção, por esse terrível vírus. Que o Senhor tenha piedade de cada um deles. E que as tuas tenras misericórdias se renovem a cada dia na vida de cada um deles e de cada um de nós. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Deus abençoe a todos e até às 18h30 na pregação, na live, para o culto vespertino.